Melhor dizendo, João capítulo 15. Pastor, de vez em quando eu erro, porque eu estou com um monte de versículo na cabeça e vocês vão me entender. João 15, versículo 21 e 22. E nós vamos à leitura dessa palavra segundo o nosso Senhor. Amém? Os irmãos que estão chegando agora, nós estamos ao vivo nessa transmissão direto aqui da sede da Igreja Santa Fé para as nações em São Paulo. E como já foi dito por mim antes, é nessa quinta, dia 30 de 1 de 2020, transmissão ao vivo aqui da sede desse ministério em São Paulo para todos vocês. Amém? Estamos em culto de preparação e santificação para Jesus, para a vinda dele, para a volta dele. E é preciso dizer a todos que esse culto tem um caráter fechado. Amém? Nós correspondemos ao pedido dele, amém, como igreja fiel. E o pedido dele foi esse, que ele estivesse com a sua lâmpada acesa. Amém, cenáculo? Que Deus abençoe todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que estão nesse momento agora, amém, conosco nesta mesa para dividir o pão e compartilhar do pão que é Jesus. Texto de João capítulo 15, versículo 21 e 22. Diz a palavra do Senhor: tudo isto, porém, vós farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Amém, cenáculo? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Deus abençoe os amados irmãos. Pode se assentar, irmãos. Amados, hoje o pastor, eu vou falar aqui na nossa igreja, no nosso ministério, algo que o Senhor me pediu, me orientou, mas com algumas informações que eu nunca falei, assim, de uma forma tão específica, tão identificada, tá? Nós vamos tratar aqui hoje, historicamente, uma era, um momento da história da igreja, pós-reforma, que taxam ou denominam como era da tolerância. Eu vou explicar para vocês o que é isso e quais são os fundamentos religiosos disso, quem está por detrás disso, etc, etc, etc. E alinhado a esse movimento e a essas tendências, por orientação do Senhor, também falarei aqui como que uma igreja, como que o ministério cristão, ele deve redigir ou organizar ou preparar a sua doutrina e o seu pensamento cristão. Há alguns que sustentam a ideia de que cada igreja tenha a liberdade de fazer isso como quer, mas biblicamente falando, não é possível, porque a igreja é uma consequência da vinda do Cristo e da sua fala, da sua vida, do seu holocausto, da sua entrega. Então nós não podemos de maneira nenhuma permitir que depois que ele fez o que fez e veio aqui para registrar isso, cada um construa uma igreja dessa para fazer o que quer. Mas enfim, alguns detalhes vão ser passados para vocês aqui, amém, que são importantes. Mas o pastor, eu queria começar por essa questão. Antes, se vocês forem na história, vocês vão se deparar com a iniciativa divina, e eu falo do Antigo Testamento, quando Israel se apostatou. Vocês vão se deparar com a iniciativa de Deus, por intermédio de homens que ele inspirou e chamou, de tentar resgatar esse povo de suas inconsequências, não só religiosas, como também morais. Eu vou citar um exemplo da história. Esdras e Neemias entraram no cenário deplorável de Israel, quando Israel estava totalmente assolado. Então Deus chamou esses homens à frente, também em condição, vamos dizer assim, política, porque Israel vivia uma era monarquista, tá? Mas ambos deles, tanto o sacerdote como também o profeta, ambos estavam orientados exatamente a ir para lá onde Israel estava centrado, para uma reforma. Os irmãos que leem a Bíblia sabem que quando eles chegaram ali, além daquela preocupação de proteção humana que eles tiveram com o povo de Israel, uma das primeiras iniciativas daqueles homens com Israel e com a sua apostasia era fazer exatamente o quê? Que eles encontrassem novamente a verdade,
que aquele povo viesse a ter contato novamente com as leis e os mandamentos que os seus pais ouviram de Deus, desde o momento em que saíram do Egito. Está muito fixado ali. Inclusive Neemias 9, que quando o povo começa a escutar essas verdades que eles não ouviram dos seus pais, eles caem em temor ali e já tinham medo de que Deus os matasse. De tamanha era o peso da consciência que eles estavam tendo dos seus pecados e de tudo que eles tinham feito, que desobedecia a lei de Deus e o desrespeitava. Então, todo momento em que Deus foi em busca de restaurar qualquer coisa dentro da história, Jesus foi isso, o Evangelho foi isso para Israel. Posteriormente, não só a manifestação do Cristo em carne, lá no Apocalipse, 7 igrejas também experimentaram isso, 5 estavam afastadas e propensas à condenação, e o Senhor foi lá e tentou animá-las e fazer com que elas voltassem ao conhecimento e à revelação. Então fica muito claro esse padrão de que quando Deus realmente quer ir em busca de uma restauração, ou Ele quer ir em busca de salvar alguma coisa que se perdeu, a primeira coisa que Ele quer deixar claro quais seriam estas condições, o que o homem deveria saber para obedecer. Isso é padrão em toda a história. Amém? Quantos aqui são a favor disso? Nem a Bíblia, né? Porque quem não é, vai ter que revisar. Então a igreja em si, ela sempre foi vítima disso. Eu falo em toda a história, não só Israel, como também a partir dos evangelhos. Isso está muito em evidência e muito claro ali. A tentativa do diabo, amém? E a forma como ele sempre trabalhou, destruir a igreja com base nisso, em ocultar das pessoas o conhecimento, ou então fazer com que elas tenham repúdio. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, da história. Como disse a você, em pregação, eu nunca citei esta informação. Quando a reforma, Lutero, Calvino, a reforma vem na história, surge um debate entre aqueles que, entre aspas, diziam ser bem intencionados em libertar a igreja da opressão romana e do catolicismo. Eles chegam à mesa para debate de querer realmente formular um pensamento doutrinário para a igreja seguir, para a igreja obedecer, tá? Dali para frente, se você for na história, aquilo que eles tentavam arrumar, eles pioraram. É como se eles tivessem dado uma renovação para a desgraça que foi o catolicismo. Porque mesmo Roma saindo daquilo que se chama de imperialismo religioso, ela perdendo força do governo religioso, mesmo assim, a apostasia que está nela passou também pela reforma. Isso está muito em evidência, mas não é meu propósito com você identificar, tá? A reforma, mas isso aqui, porque depois que veio a reforma, surge um movimento de base de pensamentos e correntes de pensamento que eles denominam como Era da Tolerância. Isso aconteceu lá em 1740 na Europa, tá? E os irmãos aqui sabem que o cristianismo passou por lá, veio para os Estados Unidos e depois chegou para nós, tá? A cristianização. Mas quando chega para nós, chega debaixo do quê? De um cristianismo cheio de contradições, dominado pela maçonaria, e grande parte das igrejas e das instituições religiosas, produtos dela. Grande parte dos intelectuais, todos eles subordinados à maçonaria, financiados por ela para manter a igreja sob princípios filosóficos e também maçônicos, tá? Eu comprovo isso pela história numa boa com você, se você quiser. Mas nessa era da tolerância, como outras táticas do diabo de ferrar com a igreja, tá? De acabar com ela, inclusive nessa era aqui, é uma coisa que assusta, porque quando você vai pesquisar, aparece a presença das igrejas batistas, presbiterianas, da igreja luterana, a forma como elas colaboraram. Mas nessa era aqui, não aparece nome de igreja,
aparece em nome de intelectuais. Porque nada disso que eu vou falar aqui poderia ser possível se esses homens não fossem referência tradutora e intérprete da igreja. Eles se tornaram, caramba, e puderam fazer esse estrago. Levantaram uma bandeira humanista para desenvolver dentro do cristianismo tendências e pensamentos que nós vemos se repetir hoje nos nossos dias, e batalhamos para não contaminar essa aqui como contaminou as outras. Mas o que está em destaque ali? Na Europa, na década de 40, que foi falado por mim, era da tolerância, predomina ali a escolástica, a visão acadêmica das coisas. Homens querendo tornar as escrituras uma ordem sistemática de informações, ou seja, isso é crítica textual, é gente preparada para minar as escrituras, trabalhar as escrituras numa visão relativa, numa visão perversa, numa visão imunda, tá? Daí você fala assim, pastor, mas foi a única situação da história? Não, Paulo, ele já falava que naquela época em que ele liderava a igreja, ou grande parte dela, ela já estava minada por causa do intelectualismo e minada por causa dessas referências de interpretação e orientação de homens que julgavam ter uma chave de conhecimento superior à de Cristo. Lá em Coríntios, então, nem se fala. Irmãos, deixa eu falar isso aqui para você. Não existe referência humana da verdade entre os normais. Se há uma referência personificada e humana da verdade que nós temos que crer, é Cristo. Esses dias mesmo, o pastor, eu peguei uma notícia que o PT, Lula e mais uma quadrilha com ele estão pegando a ala marxista cristã e fazendo um movimento. Nós vamos interpretar a Bíblia. Vocês não precisam interpretar a Bíblia, ela já está pronta, tá? Vocês entendem qual é o canal que eles usam para chegar até pessoas como nós? O canal que eles usam é isso, é a brecha. Porque se nós não instituímos Cristo como exemplo a seguir, fica uma abertura, e é onde esses caras entram para dominar a igreja, se fazendo, né, referência ou tomando liderança da interpretação ou então de como entender as escrituras. Então ali naquela época foi visto historicamente as pessoas negando a verdade bíblica, pessoas se afastando da confissão de fé, abandonando a igreja como os nossos dias, abandonando as doutrinas características da fé que Jesus pregou, e nós vemos isso muito em evidência nos nossos dias, tá? As pessoas estão deixando claro que elas não têm interesse nisso, em conhecer a verdade, tá? Tudo por isso, pela hipótese de terem o direito de construir o seu próprio conteúdo de fé, de traçar o Deus que quer e o Jesus que quer para seguir. Nós temos a liberdade de poder construir uma perspectiva teológica da parte de Deus na história, ou seja, de construir como se a gente vai num shopping. Isso é mercadologia da fé. Eu vou num shopping, olho na vitrine e escolho a melhor peça de roupa que eu quero vestir, que tem a minha cara, que tem o meu jeito, que tem a minha performance. Você acha que teologia é isso? Igreja é isso? Fé é isso? Palavra de Deus é isso? Não é. A imortalidade de Deus não se permite ser colocado numa vitrine e virar um figurino para que você passe lá e diga quero ou não quero, porque só há uma opção: o que Ele quer para te salvar, para me salvar. Mas infelizmente esse existencialismo que coloca o homem como ótica da importância ou substância da importância, eles propagam essa ideia de que as verdades que estão escritas nesse livro aqui estão à promoção, ou estão sendo vistas dessa forma, como uma alternativa. Então eu vou destacar para os irmãos aqui alguns pontos que esses homens catalogaram nessa época aqui,
da qual eles entendiam que a igreja tem que seguir isso. A igreja tem que seguir ponto a ponto, porque nós entendemos a Bíblia assim. E eu quero fazer essa correção com você. E para mim poder fazer essa correção com você, se eu teria direito de subir aqui e redigir princípios de fé e normas de fé que eu entendo que você vai aceitar porque são cômodas, porque são convencionais, eu quero saber se eu tenho esse direito de usar o nome de Cristo e a obra dele para fazer isso. Porque no fundo, os conflitos que nós temos vivido dentro da igreja, tudo isso é uma guerra de força humana e de interesses. A maioria das percas que nós tivemos aqui nesse ministério, 90% dos casos de indisciplina, 90% dos casos de rebeldia, tá? De imoralidade, consistem em pessoas que queriam ter essa liberdade de julgar a sua situação conforme o seu coração e o seu parecer. E nós não temos uma igreja instituída por Cristo, que permita qualquer liderança ou qualquer homem que decida ou julgue segundo o parecer humano, ou preceitos humanos, ou padrões humanos, como disse o meu Senhor. Vocês podem julgar por padrões humanos a vida de vocês, mas o reino de Deus não está subjugado ou julgado por padrões de homens. E qual é o nosso temor? Em procurar a doutrina verdadeira. Porque quando você precisar que Deus te defenda em qualquer esfera, em qualquer causa, seja a material, seja a substancial, ou seja a eterna, você vai ter que estar alinhado ao que Ele quer. E se você fracassar nessa ideia de existir, fracassar na questão de se manter em vida, ou no curso da vida, e vier buscar consulta para isso, Deus vai olhar para mim e para você como Israel estava, e vai mandar gente lá para te resgatar na consciência de valores e princípios que você perdeu, que você abandonou, e por isso você chegou nesse estado que você está. E agora, para me te tirar desse buraco que você está, você vai ter que parar para me ouvir, para me escutar, me obedecer, ouvir meus mandamentos, as minhas leis, para que eu derrame a graça sobre a tua vida, te cure, te liberte, te restaure, te socorra. Porque não há possibilidade de existir uma reforma, um resgate, se não houver reformulação e revisão da lei de Deus e do mandamento dele. É muito mais ainda na questão da salvação do que diz respeito a Jesus Cristo. Então, se nós hoje aqui nos pontificássemos, né, a dar essa igreja para Jesus e os membros que estão dentro dela, e procurarmos exatamente a base ou o conteúdo da obediência, o pastor e a igreja só participam de uma coisa: organizar o corpo de Cristo e trazer para cá, para fazer eu e você comemos da carne e do sangue dele, como está em João 6. Se liga aí, meu filho, porque na igreja de Cristo não tem escolástica, na igreja de Cristo não tem conteúdo intelectual, na igreja de Cristo não tem coaching. Aqui na igreja de Cristo é a carne e o sangue dele, como João 6 ele pregou, ele falou, ele deixou claro para nós qual é o conteúdo da nossa teologia, qual é a base da nossa afirmação de fé. Dá uma salva de palmas para Jesus.